criminalidade que amedronta o país, a questão da maioridade penal sempre volta ao debate. Quem defende o encarceramento dos jovens infratores acredita que a idade da responsabilização pelos atos de violência deva ser diminuída. Mas o assunto é polêmico. A maioridade penal hoje é de 18 anos no Brasil. Jovens infratores com menos de 18 até podem ser internados, mas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a privação de liberdade está limitada a 3 anos. Quem cumpre as medidas chamadas de socioeducativas não fica com a ficha suja. Mas a legislação estaria defasada? O Brasil precisa punir os autores de atos infratores de forma mais severa? Este advogado criminalista, que atua no estado de São Paulo, defende que sim, e apresenta uma série de argumentos a favor da redução da maioridade penal. Eu acho que no Brasil nós temos uma incoerência, porque a Constituição, no artigo 228, ela fala que os menores de 18 anos são o quê? Inimputáveis, ou seja, não pode ser atribuída, eles não podem ser penalizados por crimes que venham a praticar. Então, o que acontece? A lei remete para o ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, quando existe um crime envolvendo menor de 18 anos. E ali, no ECA, são medidas sociais, não é uma medida penal mais grave, como acontece com os maiores de 18 anos. Mais de 80% da população, e eu me incluo nesse número, é favorável à redução da maioridade penal, pelo menos dos 18 para os 16 anos. E várias PECs, né, porque para a gente conseguir fazer isso, a gente vai ter que alterar a Constituição, através de uma proposta de emenda constitucional. Várias PECs já transmitaram, se não me engano, próximo a 30 PECs, mas nenhuma vingou. Atualmente, a gente tem uma única PEC em andamento, que é do senador Flávio Bolsonaro, que essa PEC, inclusive, ela estipula uma redução de 18 para 16 e outra de 18 para 14, né? Inclusive para crimes hediondos, que é o quê? É o latrocínio, o roubo seguido de morte, extorsão, estupro, genocídio, exploração sexual e etc. Essa PEC ainda tramita, é a PEC 32 de 2019, ela ainda tramita no nosso Senado, mas sem previsão. E é a única proposta que nós temos de andamento. Então eu acho, como aqui no Brasil o menor pode votar, pode ser emancipado, pode casar, por que ele não pode ser penalizado aos 16 anos? E outro, o nosso Código Penal é da década de 40. Da década de 40, ele tem 70 anos. A Constituição mesmo é de 88, tem mais de 30. Isso mudou muito. Em 88, que a Constituição foi promulgada, não existia celular. Não existia celular. Então você veja hoje a carga de informação que o jovem recebe e a carga de informação que o jovem recebia. No país, o debate em torno do assunto chegou ao Congresso ainda nos anos 90. Este professor de direito penal não concorda com a tese de que existe impunidade para menores de 18 anos no Brasil. O que nós temos hoje é a Constituição estabelecendo um parâmetro de maioridade penal aos 18 anos de idade. Então, o artigo 228 da Constituição da República define que a maioridade penal começa aos 18 anos. Para ficar um pouco mais ampla essa resposta, a gente pode pensar da seguinte forma. A maioridade penal estabelece uma possibilidade de responsabilidade penal, que é essencialmente a possibilidade de imposição da pena de prisão para determinados fatos que são considerados como crimes. Agora, para crianças e adolescentes, existe uma responsabilização própria. Então, existe um sistema diferenciado de responsabilização, que não é o mesmo que impunidade, como muita gente às vezes acaba dizendo, que estabelece medidas protetivas para as crianças e medidas socioeducativas para os adolescentes. Esta psicóloga diz que prender um adolescente junto de criminosos pode influenciar no caráter ainda em formação. Que a redução não vai diminuir a delinquência juvenil, não resolve. Na realidade, o Conselho entende que o que resolveria seriam medidas socioeducativas aplicadas à juventude, aos adolescentes, antes que eles cometessem qualquer tipo de ato infracionário, né? Então, mudanças na escola, mudanças nas orientações que são dadas às famílias, ou seja, a educação seria a solução na qual o Conselho de Psicologia acredita.
e não a punição. A sociedade deve atuar antes que o jovem seja exposto a fatores que o leve à violência. E os países mais desenvolvidos, eles investiram onde para reduzir a delinquência? Na educação, que é uma coisa que hoje no nosso país vem extremamente defasada. A criança, o adolescente, ele chega na escola e ele não tem um apoio emocional ali dentro. Ele simplesmente vai assistir a aula quando assiste, né, e volta para casa. E a família também não tem nenhum tipo de apoio. Então hoje eu atendo vários adolescentes onde os pais chegam para mim e eles não sabem o que fazer com os próprios filhos. A minha proposta seria, né, mudar a carga horária da escola, oferecer mais cursos gratuitos, vagas de jovem aprendiz para esses adolescentes a partir de 12, 14 anos, para que eles se ocupassem e aprendessem algo que fosse útil. E outra coisa que o Conselho de Psicologia vem daí batendo na tecla há algum tempo e lutando, né, para que a gente, como psicólogo, fosse inserido dentro da rede pública de ensino, para que a gente pudesse orientar os alunos, tanto os psicólogos quanto o pessoal da assistência social. A gente já vem nessa luta. Seria algo que poderia colaborar. Neste assunto que divide opiniões, um dado estatístico é usado como outro argumento contrário à mudança da lei. Só 0,9% dos homicídios e tentativas de homicídios no país são cometidos por menores de 18 anos. Então o problema não está no número e na forma como esses crimes são cometidos, e sim naquilo que talvez incomode para muitas pessoas, que é um discurso fácil de você fazer a redução da maioridade penal como se isso resolvesse a criminalidade no Brasil. Ao contrário, nós temos tido um aumento brutal de encarceramento no Brasil. A política de encarceramento no Brasil, e é uma política punitivista por excelência, é mais fácil para um juiz punir mandando para a prisão por 2, 4, 6, 8 ou 10 anos, do que de fato fazerem uma investigação sobre todo aquele processo que aconteceu anteriormente. Já este deputado com opinião contrária aborda outro aspecto. Se o jovem tem discernimento para votar, ele também sabe distinguir o certo do errado. O deputado acredita que prender infratores de 16 e 17 anos evitaria muitos crimes. Claro, eu penso que sim, por isso sou a favor da redução da maioridade penal. Digo isso porque a régua de 18 anos foi criada num outro contexto social, na década de 40. O jovem da década de 40 não tem nada a ver com o jovem de hoje. A formação, os estímulos, a informação, tudo isso era muito mais restrito, muito mais difícil acesso, e por isso aquele jovem demorava muito a amadurecer. Hoje nós vivemos na era da informação, do excesso inclusive de informação, né? Com formações muito mais estimuladas desde a primeira infância, também da segunda infância, da adolescência. Por isso, aos 16 anos, qualquer adolescente tem a capacidade de discernir, sim, daquilo que é certo e o que é errado. Do ponto de vista eleitoral, nós já reconhecemos essa capacidade e há a permissão de que o adolescente com 16 anos possa votar. Então, a capacidade de discernir quem será o seu representante na vida pública, quem será o seu presidente da República, seus deputados, senadores, governadores. Então, é uma decisão também muito importante e já se reconhece essa capacidade. Tão importante quanto essa discussão seria aprimorar e verticalizar uma discussão que essas crianças e jovens cresçam em ambientes mais saudáveis, porque capacidade de discernir aos 16 é absolutamente normal nos dias de hoje. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. Pra quem que rouba celular pra vender, pra ganhar um dinheirinho. Depois vão pro bar tomar cerveja junto. Mas e você? Acredita que a redução da maioridade penal no Brasil diminuiria a criminalidade no país?